Não há nada definido em sua vida. Você não tem o controle do externo. Portanto, seja sábio, controle o interno. Busque o equilíbrio e não sofra por aquilo que você não pode mudar. Um pensamento muito bacana do Sameraj, e isso reforça coisas que a gente diz aqui com uma certa regularidade. Você não deve sofrer com aquilo que não está ao seu alcance, que não está sob seu controle, coisas que você não pode modificar. Se preocupe com as coisas que estão sob sua responsabilidade, que estão sob seu espectro de controle. As coisas que você tem uma ingerência, que de fato você pode modificar. No mais, entregue a Deus. Entregue a Deus que as coisas acontecerão como precisam acontecer. Não duvide disso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, um dado interessante que eu queria compartilhar com vocês. A receita líquida em bilhões da B3 vem crescendo se a gente pegar de 2019 para cá. Se você for observar, em 2019 a receita líquida foi de 5,9 bilhões de reais. Em 2020 ela aumentou, foi para 8,4 bilhões. Já em 2021 ela chegou em 9,2 bilhões, receita líquida, 9,2 bilhões em 2021. O lucro líquido também foi crescendo, era 2,7 bilhões, eram 2,7 bilhões em 2019 versus 5,9 bilhões de receita líquida. Em 2020, enquanto a receita líquida era de 8,4 bi, o lucro líquido ficou em 4,2 bi, veja, quase a metade, né? E em 2021, a receita líquida foi para 9,2 bi, enquanto que o lucro líquido ficou em 4,7. 4,7 versus 9,2. Então, é um lucro consistente, uma receita crescente, um lucro crescente e também consistente, expressivo, né? Estamos falando aí de quase metade da receita líquida sendo o lucro líquido, né? Então, muito forte o crescimento da Bolsa, muito forte o crescimento da Bolsa da B3, olhando estes últimos anos. É importante a gente destacar isso, porque a gente, de certo modo, entende que as empresas vão evoluindo naturalmente ao longo dos anos, né? E nós estamos vivendo um período de recuperação por parte de todas as empresas, né? As empresas estão fazendo um grande processo de recuperação e isso é muito positivo, né? Isso é muito positivo. Para aqueles que duvidavam da retomada da economia, o que nós estamos assistindo é exatamente essa perspectiva de retomada com o passar do tempo e de forma consistente. A evolução dos últimos anos da B3 foi notável, mas as ações, veja, ainda não refletem esse movimento, né? As ações ainda não refletem esse movimento. Elas continuam sendo negociadas em um patamar inferior ao que foi visto no segundo semestre de 2020. Esse desempenho mais fraco é reflexo da visão dos analistas de que o cenário macroeconômico brasileiro é adverso. Prepondera na visão deles as preocupações inflacionárias, as taxas de juros elevadas, tudo isso faz com que haja uma aversão ao risco. E aí isso afeta e influencia na cotação da ação especificamente, né? Por outro lado, embora assim esteja, é importante você perceber que existe uma discrepância entre preço e valor. E aí você lembrar que uma hora preço e valor se encontram. E é isso que é o mais importante de tudo. Entender que vai chegar uma hora onde o preço vai encontrar o valor. Isso é muito importante entender, porque isso nos dá uma tranquilidade
num processo de tomada de decisão para escolher os nossos investimentos, né? Então eu resolvi trazer isso para mostrar que essas coisas acontecem, mas que você precisa entender a diferença entre essas coisas, preço e valor. Precisa entender para fazer bons investimentos. Muito bem, uma outra informação, o valor da produção agropecuária no Brasil este ano deve chegar a 1,2 trilhão de reais. O valor da produção agropecuária deve chegar este ano a 1,2 trilhão de reais. Vamos acompanhar e ver se fechamos realmente nestes números. O que isso nos quer dizer, né? Isso significa que o agronegócio continua carregando o Brasil nas costas, né? Carregando o Brasil nas costas. Caso alcance esse patamar de 1,2 trilhão este ano, isso vai representar um crescimento de 2,4% em relação a 2021. Os dados estão sendo estimados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, né? E, segundo eles, esse crescimento deve acontecer mesmo considerando a estiagem no sul do país durante os meses do plantio e que é um dos principais fatores que de alguma maneira impactam o resultado da agricultura este ano. Esses resultados podem ser atribuídos em geral aos aumentos de produção e aos preços, disse o Ministério da Agricultura. O valor das lavouras, segundo eles, cresceu 7,5%, da pecuária sofreu uma retração de 8,5% na relação de um ano para o outro. Mas, de qualquer modo, o sentimento e a expectativa é que nós teremos um ano melhor do que o que passou, a despeito dos problemas sazonais que aconteceram na época do plantio este ano. Uma outra informação que eu queria compartilhar com vocês é que o Magazine Luiza lançou uma ação para aquisição de automóvel com reajuste anual limitado. É o consórcio Magalu. O Magalu está investindo bastante nessa área de consórcio. Tem consórcios para a área de cirurgia plástica, para questões aí relacionadas à estética, consórcio para aquisição de veículos, né? Então, isso vem sendo uma estratégia do Magalu recentemente, de estimular essa sua área aí de consórcio, né? O consórcio Magalu é uma empresa do grupo Magazine Luiza e no dia 18 de abril lançou uma ação para quem quer comprar um carro. Foi criado um grupo que terá acesso a um plano de compra de veículos com crédito corrigido pelo IPCA anualmente e com isso o reajuste do plano será limitado a 2% ao ano. O plano também conta com a premiação para os clientes que estiverem em dia com as mensalidades, com 3 sorteios extras de carta de crédito, sendo eles na 5ª, na 10ª e na 15ª Assembleia do grupo. Para este grupo, a taxa de administração do consórcio será de 0,33% ao mês. A novidade busca alcançar clientes que desejam trocar de carro ou adquirir o primeiro automóvel em alguns meses, né? Então, desta forma, os valores disponibilizados para a nova modalidade variam entre 30 mil a 60 mil e o prazo de 60 meses para atender diferentes perfis de consumidores. Estejam atentos às empresas, aos seus cases, às suas mudanças, né, ao que elas estão fazendo, de que forma elas estão buscando crescimento. É importante que você entenda a empresa. Estude sempre a empresa, isso é muito importante. Falando de Magazine Luiza, a Hub Sales, que é uma empresa do grupo Magalu, avança ensinando as fábricas a venderem direto para o cliente. Essa é uma outra notícia que me chamou a atenção. Com a compra da startup Hub Sales, o Magazine Luiza tem auxiliado fabricantes de diversas categorias de produtos a criar operações digitais, administrar os estoques e até fomentar tendências de consumo, ok? Em janeiro de 21, os irmãos Felipe e Pedro Martins, dono da fábrica de tênis Zeus, sediada em Nova Serrana, no interior de Minas Gerais, iniciaram uma operação ousada, vender seus produtos diretamente aos consumidores através de canais da internet, os onipresentes marketplaces.
Nascida em 2013, com clientes espalhados por diversas regiões do Brasil e na Argentina, a Zeus não tinha experiência anterior no modelo conhecido no mercado como Factory to Consumer, que é o F2C. Apesar do pouco conhecimento dos empresários sobre vendas online, o projeto acabou vingando. Em apenas um ano de operação, o faturamento digital da Zeus chegou a 3,6 milhões. Saímos do zero, literalmente, e tivemos com o Marketplace um acréscimo de 30% em nossas receitas, disse Felipe. Como a empresa conseguiu se destacar tão rapidamente no ambiente digital, o executivo nos dá a informação. Nós fechamos uma parceria com a Hub Sales e ela faz praticamente todo o serviço. A Hub Sales é uma plataforma que conecta indústrias com os marketplaces. Entre outras atribuições, a empresa conduz o processo de digitalização dos fabricantes, cuida do sistema eletrônico de vendas, promove os produtos, auxilia na gestão de estoque e integra os portfólios aos canais digitais, ou seja, atua em quase todas as frentes de operações online. Sua história começou em 2015, quando os sócios fundadores Roseline Marques e Guilherme Artiles perceberam que havia um mercado inexplorado. Na época, o varejo falava muito sobre digitalização, mas o tema era um tabu para as indústrias. Nós ajudamos a quebrar essa barreira. Antes da Hub Sales, Artiles havia trabalhado no próprio Magazine Luiza, cuidando da área de operações de lojas. Na ocasião, manteve contato próximo com Frederico Trajano, que mais tarde assumiria o posto de CEO da empresa. Em 2020, Trajano procurou Artiles para obter informações sobre a Hub Sales. Convencido a respeito do potencial da startup, decidiu comprá-la. A escolha revelou-se muito acertada. Em 2021, o volume transacionado no Marketplace do Magazine Luiza, com a ajuda da Hub Sales, cresceu 42% em relação ao ano anterior. Em geral, as indústrias não têm habilidades necessárias para tocar uma operação online, diz Leandro Soares, diretor executivo de Marketplace do Magazine Luiza. É aí que a Hub Sales entra em cena. Um exemplo simples mostra como pode ser difícil para as fábricas explorar os canais digitais. As indústrias estão acostumadas a vender grandes quantidades no Marketplace, e no Marketplace é comum o cliente encomendar apenas uma unidade. Parece algo banal, mas é desafiador para a indústria. Digamos que o consumidor quer comprar um par de tênis número 37. A fábrica precisa encontrar o produto e selecionar aquela unidade específica, apenas uma, no estoque para então despachá-la. A simples operação exige uma virada de chave no jeito de trabalhar dos fabricantes. Artiles da Hub Sales lembra que nas últimas décadas as indústrias levaram ao extremo o conceito de just-in-time. Por essa lógica, as cadeias de suprimentos enxutas eliminavam quase a totalidade dos estoques. Agora a história mudou. Para ser bem sucedida nos marketplaces, a indústria precisa ter sempre o produto disponível no estoque. O empresário passou a vida inteira ouvindo que deveria tirar o produto da indústria. Agora ele precisa deixá-lo parado lá. Isso é muito diferente. A missão da Hub Sales é ajudar as indústrias nesse desafio. Fundada em Franca, mesmo a cidade natal do Magazine Luiza, a startup começou as atividades digitalizando o polo calçadista da região, que é um dos mais tradicionais do país. Uma de suas especialidades são justamente os chamados clusters, ou seja, os polos de produção, que reúnem fabricantes de determinados segmentos. Nova Serrana, onde está a Zeus, é também um polo calçadista. Recentemente, a empresa lançou um projeto de expansão para o Nordeste, buscando chegar a polos especializados em moda e artesanato. Quando detectamos o surgimento de um polo para fomentar aquele nicho específico de produto, atuamos nesse sentido de fomentar aquele nicho exatamente quando a gente detecta o surgimento de um polo. Seu portfólio conta com 250 indústrias que fabricam os mais diversos tipos de produtos. A meta é superar a marca de 400 até o final do ano. A categoria de moda é a mais representativa, tanto é assim que a Hub Sales criou até um departamento de estilo para prospectar tendências e apresentá-las às indústrias. Foi assim que o modelo de chinelo chamado Nuvem se tornou uma das maiores vendas do Marketplace do Magazine Luiza em 2021. Nós identificamos uma tendência no exterior, levamos a ideia para uma indústria de Franca e o chinelo acabou sendo um sucesso estrondoso. A compra da Hub Sales está inserida em um propósito maior do Magazine Luiza. Nós queremos digitalizar o varejo brasileiro. A largada já foi dada. Antes da pandemia, o Marketplace da Magazine Luiza contava com 20 mil sellers. Agora são 120 mil. Quer investir numa empresa? Estude.
Se você não fizer esse exercício, e aí você precisa ser um garimpeiro, você precisa garimpar informações para entender o que está acontecendo. Se você não fizer isso, você não vai entender e, consequentemente, você vai ter dificuldade de tomar uma decisão. Vai ficar nas mãos dos analistas de bancos e de corretoras. E essa é a pior estratégia possível. Bom, eu nesse vídeo continuo aqui informando a vocês a respeito da venda dos ativos móveis para TIM, Vivo e Claro, que a Oi consolidou no dia 20 de abril. Foi um fechamento de uma operação importante que já significou a entrada de dinheiro no caixa. Com esse dinheiro no caixa, a Oi já está pagando alguns dos seus credores, algo aí que totaliza próximo de 9 bilhões de reais de dívida já sendo paga. Né? Houve um fato relevante, as empresas e a Oi, a TIM, Vivo, Claro e Oi se manifestaram de forma oficial junto à Comissão de Valores Imobiliários, anunciando o fechamento deste closing no dia 20. O preço de fechamento da operação ficou em 15,9 bilhões, segundo o comunicado. Já houve um pagamento em dinheiro de 14,5 bilhões, o restante do valor, equivalente aí a 10%, vai ficar retido pelas compradoras por até 120 dias para possíveis compensações de valores que a Oi possa ter que vir a pagar em função de eventuais ajustes pós-fechamento e de outras obrigações de indenização previstas no contrato. A conclusão da operação representa a implementação de uma das etapas mais críticas do plano de recuperação judicial da empresa e do seu plano estratégico de transformação, visando exatamente garantir que a empresa tenha mais flexibilidade, eficácia e eficiência daqui para frente. E isso tudo vai garantir a sustentabilidade de longo prazo da empresa. Né? Vamos lembrar que a recuperação judicial da Oi começou em 2016, né? E está agora próxima do seu encerramento. Há 3 semanas, a empresa havia informado que o processo de recuperação judicial tinha sido postergado por mais 60 dias e aí estamos considerando 31 de maio, né, como o possível encerramento. O prazo original venceria dia 31 de março, o juiz Fernando Viana prorrogou por mais 60 dias, então data limite de 31 de maio. Mas veja que ele diz até 31 de maio. Pode terminar antes, Clóvis? Sim, pode. Basta o presidente da Oi definir uma data. E eu acredito que talvez possamos ser surpreendidos na reunião agora, né, da Oi, e que a gente possa até, quem sabe, trabalhar para antecipar um pouco esse 31 de maio. Vamos aguardar. Eu acho plausível 15 de maio, mais ou menos, esse encerramento está acontecendo. Vamos ficar na expectativa. Houve aí um componente de atraso da parte da Anatel, não podia ser diferente. Esses órgãos, eles prejudicam as empresas como eles podem. Acho que faz parte da filosofia deles prejudicar as empresas e os seus acionistas. Mas, de qualquer modo, é provável, se não houver nenhum fato novo, ter uma reunião agora no dia 5 de maio e ser liquidado este assunto da venda da Vital. Isso posto, eu acho que a Oi tem todas as condições de até 15 de maio encerrar a sua recuperação judicial. Né? Vamos aguardar. Uma outra informação é que agora, exatamente no dia 27, né, nós tivemos aí a divulgação dos resultados do 4º trimestre e aí uma consolidação também do ano de 2021, que foi uma apresentação que originalmente estava marcada para 29 de março e foi exatamente postergada para 27 de abril, por conta dessa complexidade, dessa segregação dos ativos e conclusão da operação da venda do imóvel, mas alguns dados já tinham sido divulgados de forma preliminar, uma receita líquida que estaria aí na casa de 4,5 bilhões no 4º TRI, uma redução de 4,1% na comparação com o período de 2020, né, semelhante. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, havia uma sinalização de crescimento de 1,6 no último TRI de 2021, totalizando 1,48 bilhão, né, e o caixa da operadora estaria no 4º TRI em 3,28 bilhões ante
4,5% no mesmo período de 2020. Mas o que é importante, os dados foram divulgados ontem, a gente vai, no próximo final de semana, estar abordando um pouco destes números, tentando traduzir um pouquinho o nosso sentimento em relação a este momento e a conversas que tivemos também com o canal de RI da Oi, que é sempre a melhor porta para a gente obter informações e refletir sobre o que está acontecendo com uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores. Eu acho que este é o caminho e é isso que é fundamental a gente entender e aprender a exercitar isso. Bom, hoje, dia 28, fica aqui o convite, logo mais, 19 horas, nossa live com Emílio Munaro. Emílio Munaro já é um profissional sênior, com uma carreira consolidada, passando aí pelas áreas de tecnologia e educação, sempre na liderança de negócios importantes, nas áreas de marketing, comunicação, relações institucionais e governamentais, responsabilidade social, tendo construído sua carreira ao longo de algumas décadas aí, tendo passado pela IBM, pela McAfee, pela Microsoft, MindLab, Instituto Ayrton Senna, exercendo posições estratégicas no Brasil e América Latina. Né? Vamos ter a oportunidade de conversar um pouco com ele sobre sua experiência e sua vivência. Acredito que todos vocês vão apreciar muito as lições e os aprendizados deste bate-papo com o Emílio Munaro. Se programe hoje às 19 horas. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.